Vamos criar nosso primeiro fluxo. O objetivo é oferecer ao usuário final a possibilidade de fazer uma consulta sobre um tópico relacionado ao treinamento GeneXus ou Globant Enterprise AI e a resposta obtida será traduzida para o francês. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada nos assistentes definidos. Acessamos o back-office, selecionamos o projeto e vemos que definimos dois assistentes RAG. Um deles interage com os documentos de treinamento GeneXus e outro que interage com os documentos Globant Enterprise AI. Além disso, temos um assistente de bate-papo que traduz textos do inglês para o francês. Então, vamos criar o fluxo. No menu, selecione The Lab e acessaremos uma nova janela onde poderemos criar e gerenciar ou editar os fluxos associados ao projeto selecionado. Para começar a criar um novo fluxo, selecione New Flow. Aqui devemos indicar o nome do fluxo que nos permitirá identificá-lo facilmente. Em nosso exemplo, vamos colocar French Training Documentation. E uma descrição que, embora opcional, recomendamos adicionar para entender sua finalidade. Por fim, a opção Idiomas define o idioma em que o fluxo será configurado e define o idioma das mensagens codificadas. É possível selecionar vários idiomas, de modo que a mesma mensagem possa estar disponível em diferentes idiomas. Clique em Save. Agora precisamos adicionar os assistentes e personalizar o comportamento. Para fazer isso, pressione Edit. Esse nó inicial, chamado Start, é gerado automaticamente e estabelece uma configuração básica que pode ser personalizada, adicionando ou modificando interações, mensagens e assistentes conforme necessário. Ele marca o início do fluxo da conversa. Esse nó é ativado sempre que o fluxo é acionado e sua principal finalidade é iniciar o fluxo, e a partir dele, os outros nós que gerenciam a interação com o usuário são conectados. É possível alterar o nome do nó? Em Fluxos, renomear fluxo. O próximo nó é o nó Message e é responsável por enviar a mensagem de boas-vindas ou qualquer outra mensagem inicial configurada. Nesse caso, a mensagem é Hello. Nome, como posso ajudá-lo? Em que name representa uma variável dinâmica que é preenchida com o nome do usuário. Essa mensagem é personalizável e também pode ser formatada com estilos diferentes, como podemos ver aqui. E adicionar listas, links e emojis. Vamos personalizar nossa saudação inicial. Esse último botão permite que você insira variáveis dinâmicas na mensagem. Ao selecioná-lo, você verá uma lista das variáveis disponíveis no sistema. E também é possível definir novas variáveis personalizadas. Se quisermos excluir esse nó de mensagem, faremos isso aqui. Bem, então o fluxo captura a entrada do usuário por meio do nó User Input e a armazena na variável lastUserInput para uso posterior. Em seguida, vemos o nó Assistant, onde o assistente deve ser configurado para executar ações específicas. Esse nó usa as informações armazenadas na variável lastUserInput, que contém o texto inserido pelo usuário final no nó UserInput. E se clicarmos aqui, veremos que nos são oferecidos os assistentes definidos na opção Assistant do projeto em que nos posicionamos no back-office. Mas, para o nosso exemplo, precisamos escolher um dos assistentes do RAG. Portanto, excluímos esse nó. E nesse menu, vemos que podemos definir interações com assistentes e com assistentes do RAG. Portanto, arrastamos a opção RAG Assistants para o local desejado no fluxo. No nosso exemplo, nós a colocamos ao lado do nó entrada do usuário. Escolhemos a opção Chat with GX Training. E, em seguida, esse campo nos permite selecionar um documento específico que funcionará como fonte para responder à solicitação do usuário final. Se você fizer isso, o assistente usará apenas esse documento como referência. Também é possível adicionar tags que permitirão que o assistente pesquise apenas nos documentos que correspondam às tags indicadas para responder à solicitação do usuário final. Na seção Input, Entrada, há um campo chamado Variable, variável.
Aqui você define a variável que será usada como entrada para o nó, por exemplo, última entrada do usuário. Conforme mencionado, essa variável contém a entrada mais recente do usuário e será usada como base para a consulta dos documentos ou tags selecionados. A resposta do assistente pode ser armazenada nessa mesma variável, última entrada do usuário, ou em uma nova variável, conforme considerado. Se olharmos aqui, por padrão, a opção Usar como resposta está ativada, o que significa que a resposta do assistente é usada diretamente na variável LastUserInput. Em nosso exemplo, queremos salvá-la em outra variável, então desabilitamos essa opção e vemos que o campo Output está habilitado, onde podemos selecionar ou criar uma nova variável na qual a saída gerada pelo nó será armazenada. Nesse caso, estamos interessados em salvar a resposta do assistente do RAG em uma nova variável chamada última resposta. Agora vamos dar uma olhada no ícone de lápis à direita do nó. Selecioná-lo abre o menu Configuração de status, onde é possível modificar o seguinte: nível de confiança aceitável. O valor padrão é 0, 2 e indica o nível de confiança na correspondência dos fragmentos obtidos pelo RAG Assistant após a pesquisa no banco de dados de vetores. Somente as respostas que atenderem ou excederem esse nível de confiança serão consideradas válidas. A opção de incluir o histórico de conversas permite que o assistente leve em conta as mensagens anteriores ao gerar respostas. A opção Incluir variáveis de contexto também é ativada por padrão e permite que as variáveis de contexto armazenadas durante a conversa sejam enviadas aos assistentes para uso nos prompts. A opção Mostrar fontes permite que o assistente exiba as fontes de informação usadas para gerar a resposta, o que ajuda a proporcionar transparência e validar a precisão da resposta. E também a possibilidade de lidar com respostas vazias. Essa opção é desativada por padrão e lida com situações em que o assistente não consegue gerar uma resposta válida. Quando ativada, ela abre uma nova ramificação de fluxo, permitindo configurar ações específicas a serem seguidas caso nenhuma resposta esteja disponível. Nessa nova ramificação, é possível adicionar qualquer um dos componentes disponíveis no menu para continuar a interação conforme necessário. Em nosso exemplo, se o RAG Assistant encontrar a resposta nos documentos do GNexus Training, você deseja que o fluxo chame o assistente correspondente para traduzir a resposta para o francês e armazená-la na mesma variável de entrada, LastResponse. Mas, se nenhuma resposta for encontrada, o fluxo terá de passar para um segundo RAG Assistant configurado com os documentos usados nos cursos Globant Enterprise AI. Portanto, verificamos a opção Handle No Match e vemos que uma nova ramificação é aberta. Então, quando a consulta do usuário não encontrar uma resposta no primeiro RAG Assistant, ela terá de continuar nesse lado. Portanto, fechamos a caixa de configuração e arrastamos uma nova interação com um RAG Assistant. Selecionamos o assistente correspondente que terá LastUserInput como variável de entrada, que é a variável que contém a última entrada do usuário. A resposta gerada por esse RAG Assistant deve ser armazenada na variável LastResponse. Portanto, desmarcamos esse sinalizador para que possamos especificar a variável de saída. Ok, mas se a resposta da consulta do usuário for encontrada com a ação do primeiro RAG Assistant, ela deverá ser traduzida para o francês. Portanto, escolhemos a interação com um assistente e a arrastamos para seu local no fluxo. Em seguida, escolhemos o assistente que traduz para o francês e vemos que o campo Prompt exibe a mensagem que define a tarefa do assistente. Essa mensagem é somente de leitura e não pode ser editada. Armazenamos sua resposta na mesma variável LastResponse. Por fim, o NoGoTo é usado para conectar diferentes fluxos dentro da interação. Isso permite que você selecione o fluxo para o qual deseja redirecionar o usuário final com base na interação atual. Clicar na barra em branco, que corresponde ao menu suspenso, exibe a lista de fluxos disponíveis.
Além disso, a opção Pick from Canvas permite que você selecione um nó diretamente da tela, facilitando a navegação e a conexão entre diferentes partes do fluxo. Nesse caso, há dois nós ir para. Um deles retorna ao nó de entrada do usuário. Como o nó anterior, que traduz para o francês, não armazena a resposta em uma nova variável e simplesmente redireciona para a entrada do usuário, a resposta recebida pelo usuário final é a própria resposta à sua pergunta traduzida para o francês. O outro nó, GoTo, deve enviar a resposta desse segundo assistente RAG para o nó responsável pela tradução para o francês usando a variável lastResponse. Portanto, no menu, escolhemos a interação GoTo e a arrastamos para a posição. Escolhemos Pick from Canvas e indicamos o nó do assistente para o qual devemos redirecionar essa saída. A variável lastResponse contém a resposta obtida de qualquer um dos dois assistentes RAG executados anteriormente no fluxo. Então, vamos revisar a sequência das variáveis. O usuário insere uma consulta e ela é recebida na variável lastUserInput. O primeiro RAG Assistant recebe essa entrada e, se tiver a resposta, ele a armazena na variável lastResponse, que, por sua vez, é recebida pelo assistente que traduz para o francês. Se não tiver a resposta, a consulta do usuário em lastUserInput entra no segundo RAG Assistant, que salva sua resposta na variável lastResponse e a envia ao Chat Assistant para a tradução. Dessa forma, o fluxo garante que o usuário final receba a resposta em francês, independentemente do RAG Assistant que a gerou. Bem, neste ponto, estamos em condições de testar o fluxo. Portanto, primeiro o salvamos pressionando Salvar. Temos três opções para testar o fluxo a partir dessa tela de design. Essas duas opções abrem uma janela no lado direito da tela, enquanto a outra opção abrirá uma nova janela no navegador. Vamos testar a partir da própria tela. Vemos a mensagem inicial. Vamos perguntar o que é de Nexus. Recebemos a resposta em francês. Agora vamos tentar essa outra opção. Dessa forma, criamos e testamos nosso primeiro fluxo. Em seguida, criaremos um fluxo com um componente condicional.